Olá, boa noite. Olá, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a essa nossa prosa boa de domingo à noite, 7 horas em ponto. E aí eu já pergunto para vocês, em que tempo você está vivendo? Passado, presente ou futuro? Vou repetir. Em que tempo você está vivendo? Passado, presente ou futuro? Eu gostaria muito da participação de vocês. Enviem perguntas aqui por esta caixinha com esse ponto de interrogação para que essa nossa próxima hora seja muito útil para vocês. Meu nome é Isabela Camargo, eu sou jornalista e estou aqui no Resiliência Humana com muito carinho e muita entrega para nutrir os pensamentos de vocês. Para quem está na minha página, Isabela Camargo Real, muito obrigada pelo tempo e escolha de vocês. Na vida, gente, nós estamos escolhendo o tempo inteiro, do bom dia ao boa noite. E é por isso que eu repito a pergunta: em que tempo vocês estão vivendo? Passado, presente ou futuro? Estão escolhendo viver neste tempo ou estão vivendo ou no passado ou no futuro inconscientemente, esperando que alguém os tire desse estado? Contem para mim. Enviem perguntas e aí, dependendo da pergunta que eu perceber aqui, eu posso inclusive abrir a caixinha para dividir essa conversa com vocês. Que tal? Vamos experimentar? Será minha primeira vez, tá? Dividindo assim de cara a live com alguém, ao vivo, sem filtro, tá? Para quem está entrando agora, eu digo que nós teremos 58 minutos muito proveitosos. Eu perguntei para você se você está vivendo passado, presente e futuro. Raila dizendo um pouco de cada, lá na minha página, Isabela Camargo Real. Desapegos da Ana Maria, presente hoje. Não estou me amando mais, tenho buscado viver o presente. Fabi Passos, uhul, parabéns, Fabi. E Mônica Moura, estou no passado. Eduardo Fonte Surf, gostei da provocação. Eduardo, eu tô aqui para trazer para vocês conteúdos que ninguém ainda provocou, ou se provocou, não era o tempo certo para despertar vocês. Sabe que tem uma frase muito boa que eu gosto de um livro chamado Caibalion. Quando o ouvido tá pronto, a mensagem chega. Quando o ouvido tá pronto, a mensagem chega. Então, se agora eu estou trazendo esse assunto, né? Assis Costa Alexandre, confuso demais. Pois é, parece confuso. Se a gente olhar para esta categorização que a gente faz como confuso, senão nós podemos mudar. Viu, Adriana? Está parada no tempo. Por quê, linda? Manda aqui um comentário para mim no ponto de interrogação que eu farei questão hoje de dividir esse nosso tempo com vocês. Então eu vou repetir. Passado, presente ou futuro? Muitas pessoas dizem, né? Viver o presente. Eu falo, sério? Então me conta como. Me fala como. Eu vou um pouco na contramão, né, daquelas pessoas que dizem, faça isso, faça aquilo, tá? Como? Como que eu posso viver o presente? O que eu preciso saber para viver o presente que eu ainda não sei? Ah, então agora chegamos num ponto interessante. Significa que para viver o presente eu preciso acessar informações que eu já sei. Só que eu ainda não estou colocando em prática. É por isso que conhecimento é totalmente diferente de autoconhecimento. Isabela, como assim? Conhecimento é diferente de autoconhecimento. E aí, não adianta agora baterem o pezinho e falar assim, nossa, lá vem aquele papo de autoconhecimento. Sim, porque é a única maneira da gente parar de se enganar. E agora eu faço outra pergunta. O que você prefere? Autoconhecimento ou autoengano? Para quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Isabela Camargo, eu sou jornalista e vou compartilhar com vocês assuntos que estão no livro Dá um Tempo. Como encontrar limite em um mundo sem limites. É uma escolha estar aqui.
Se você estava passando pelas lives e parou aqui, pode ser que o seu ouvido está pronto para ouvir a mensagem que eu vou trazer. Eu trabalho com comunicação há 23 anos. E depois que eu entrevistei 150 pessoas que marcam o nosso tempo, pessoas que vocês respeitam muito provavelmente. O prefácio é do Cortella, tem Karnaumann, Jacói, Mônica Martelli, Astrid Fontinelli, tantos médicos falando sobre vício, a internet, enfim, todos que explicam como nós chegamos até aqui. Então, vocês escolhem estar aqui. Tá? Quem ainda não sentiu que precisa pensar no autoconhecimento, né, Fabi, ou no seu próprio tempo, muda de live, não se preocupe, porque é muito importante que você esteja com humildade para ouvir aquilo que você sabe que precisa ouvir. Então, como hoje nós temos muita liberdade, livre-arbítrio e muita opção de conteúdo, fiquem à vontade, mas se ficarem aqui, pensem que esta nossa hora não será em vão. Pensem se a vida que vocês estão vivendo vale a pena ser vivida. Pensem se o que vocês estão colocando na agenda está fazendo sentido, está mantendo a saúde de vocês. Aliás, achei muito interessante porque às vezes a gente acha que saúde é não ter uma doença. E eu sempre brinco, depois de ter vivido uma experiência com a síndrome de burnout, eu sempre digo para as pessoas, um problema de saúde, aliás, se você tem um problema de saúde, não significa que você não é saudável. Só que para ter saúde, olha o que a Organização Mundial da Saúde diz, prefiro repetir ipsis verbis, tá? Um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, emocional e social. Gente, pega essa frase e aí leva para a vida de vocês. Foi isso que eu fiz aqui para a pesquisa desse livro, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. É um livro que eu lancei há 2 meses, é best-seller, fico muito feliz porque cada vez mais as pessoas estão entendendo que estão sobrevivendo e não vivendo. Esse livro, para quem perguntou aqui, psicóloga Patrícia Online, que está lá na minha página, está no resilienciahumana.com.br. É o único canal que eu posso entregar esse livro para vocês com dedicatória. Se vocês vão dedicar tempo para a leitura, o mínimo que eu posso fazer é dedicar tempo para colocar um recadinho especial para cada um. Bom, então, o livro é esse aqui, Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Meu nome é Isabela Camargo, eu sou comunicadora há 23 anos. Hoje eu trabalho na Rádio Bandeirantes, mas já passei pela Globo, Band e SBT. E apresento aqui para vocês um conteúdo fantástico para vocês viverem um tempo de qualidade. Por que será que a gente só para pensar no tempo quando morre alguém? Nossa, o tempo está passando rápido, né? O que eu estou fazendo com a minha vida? Por que agora, em novembro, muitas pessoas estão dizendo que o tempo está voando, né? Voando porque estamos em movimento. Para quem o ano não passou rápido? Para quem está parado. E isso é sempre. Essa sensação de novembro, que o ano passou muito rápido, não é só neste ano, em que nós tivemos muitas mudanças. Muitos movimentos, positivos ou não. Tem 3 datas no ano em que a gente tem sensações que o ano está passando muito rápido. Abril, perto ali da Páscoa, agosto e novembro. Vou explicar para vocês rapidamente. A Rosana está dizendo que esse ano voou. Então, esse ano voou, Rosana, porque estivemos em movimento. Quem está parado numa fila de banco, do banheiro, né? A fila de fora, o tempo para, você está lá apertado, querendo fazer um xixi, enfim. E para quem está numa fila de transplante. Aqui no livro eu trago a história de um rapaz muito jovem que ficou 4 anos na fila do INCOR para um transplante de coração. É uma história linda, emocionante, vale a pena, está aqui no livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Então vejam, para quem está... Olha, pausa. Quem escreveu aqui é Elisa. Humildade.
Isso, Joe Biden ontem disse em seu pronunciamento. Já vou falar sobre humildade, porque humildade e flexibilidade são a nossa solução, fazem parte da nossa saúde e da solução para que a maior parte das pessoas estão vivendo. Mas já eu vou falar sobre isso, tá, Elisa? Tava só terminando sobre as datas do ano que a gente pira, né, achando que o tempo passou muito rápido. Abril, porque você já viveu praticamente 4, 8, 12, um terço do ano, e você não colocou em prática nada que você acabou de fazer, né, o planejamento do ano seguinte, né, no dia 31 de dezembro, aí você diz, nossa, no ano que vem eu vou fazer isso. Aí chega em abril, cerca, né, gente, Páscoa sempre fica ali variando entre março e abril, você vê que não fez nada, você fala, nossa, já tô na Páscoa. Mas por quê? Porque você fez planos, talvez não tenha pensado nos recursos para esses planos, e aí não conseguiu fazer nada. Então já dá aquela sensação de frustração. Agosto é porque é o segundo mês com 31 dias. Então você vem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, volta agosto. Segundo mês com 31 dias, não tem feriado e você já está de fato no segundo semestre. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Agosto. E por fim, aí agosto, além dessas duas características, né, segundo semestre na prática, né, depois das férias, para quem tirar férias em julho, segundo mês com 31 dias, você também realizou pouca coisa daquelas que você planejou. E por fim, novembro, que aí a casa cai, né? Porque a gente se programou para um monte de coisa e não conseguiu realizar muitas delas. Por quê? Ou a gente está querendo demais e fazendo de menos, ou a gente não está planejando direito. A gente não está planejando direito. Então, quando alguém diz aqui que o tempo está voando, é porque você está em movimento. Como eu disse, para quem está parado, o tempo não está passando tão rápido, tá? Então, Ana, é isso mesmo. Se você quiser viver o próximo ano, 2021, com satisfação, sem frustração, pensa no que eu estou te dizendo. Será que eu estou querendo fazer demais? Será que eu não estou atualizando minha identidade? Eu vou falar sobre isso na próxima live, das 8 horas, tá? Pessoal que está aqui no Resiliência Humana, depois vai lá para minha página, Isabela Camargo Real, eu vou explicar sobre isso e vou falar sobre a mandala do tempo, né? Como é que a gente pode preencher essa mandala para a gente olhar direitinho em que área nós estamos investindo muito tempo e como é que você pode reorganizar o seu tempo. É bem interessante. Então, o pessoal que me segue, Isabela Camargo Real, já está aqui, 8 horas a gente vai seguir dessa live para a próxima, e do Resiliência Humana. Depois, dei uma olhadinha lá na minha página, Isabela Camargo Real, 8 horas, vai ser uma live muito importante para você poder planejar o seu 2021 sem frustração. Como eu disse, a gente quer muita coisa, não avalia o que nós vamos ter que realmente fazer, o que teremos que excluir para incluir, e aí fica todo mundo naquela frustração. Antes de eu seguir, alguém perguntou, não entendi o segundo mês de 31 dias. É o seguinte, vocês já brincaram disso aqui na escola, né? 31, 30, 31, 30, aqui é 28, né? Fevereiro, então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Não existe no ano mais 2 meses de 31 dias, um na sequência do outro. É só julho e agosto. E quando chega em agosto, a maior parte das pessoas que se dão conta de que estão no segundo semestre, aí já pensam, nossa, o ano voou. O ano voou, significa que você se movimentou bastante. Mas a frustração por ele ter voado, aí é porque você fez uma agenda ilusória e não real, tá? Então vamos nessa. Vamos voltar à nossa pergunta principal
Passado, presente ou futuro? Em que tempo vocês estão vivendo e por que estão vivendo? Coloquem aqui nessa caixinha de ponto de interrogação que eu vou abrir aqui uma pergunta em instantes. Antes eu queria fazer um pedido para o pessoal aqui do Resiliência Humana. Quanto mais coraçõezinhos vocês enviam aqui do lado, mais o Instagram vai entender que esse assunto é importante para o maior número de pessoas. Ó, foi só pedir coração que aí já vem. Pronto, o dobro de coração para vocês. Então, se vocês acharem que falar sobre tempo de qualidade, que é importante saber a diferença entre viver e sobreviver, coraçõezinhos aqui, que assim mais pessoas vão entender que esse assunto é relevante. Enquanto vocês respondem para mim em que tempo vocês estão, passado, presente ou futuro e por quê, deixa eu ver se eu acho aqui o nome da moça, aqui, Érica, onde eu posso comprar o seu livro com dedicatória? Lá no resilienciahumana.com.br, Érica. Aliás, amanhã cedo eu já vou lá no Resiliência assinar os livros dessa última semana, que aí depois já vai direto para casa de vocês. Então, no resilienciahumana.com.br é onde eu poderei colocar uma dedicatória para cada um, tá bom? Ó, tô vendo aqui a Cris dizendo que tá no futuro, Carmen Lúcia tá sobrevivendo, deixa eu ver aqui quem mais... Maria Valdilene, presente, ótimo. Andressa vivendo muito no passado. Bom, deixa eu contar uma coisa para vocês. A Vade Freitas está dizendo que o livro chegou. Que o tempo sempre esteja a seu favor, querida. Obrigada pela leitura, pela confiança. Espaço Sentir, Fernanda Garcia, seu livro é maravilhoso. Muito obrigada. É um conteúdo para que vocês vivam um tempo que vale a pena ser vivido. Como eu disse, a gente não precisa, parar só na hora de um velório, de um acidente, de uma notícia trágica e pensar assim, nossa, o que eu estou fazendo com o meu tempo? Podemos pensar nisso antes. É aquela velha história, a gente pode ir no dentista antes dele ficar latejando, não pode? Eu gosto de dar exemplos assim bem reais, porque todo mundo aqui tem dente, né? Todo mundo já sentiu uma dor de dente, já teve que ir no dentista assim de urgência. É a mesma coisa que eu tô falando. Ou você para por bem, ou você vai ter que parar por mal. E eu, por experiência própria, inclusive é o que eu trago muito aqui no livro, faço uma pausa voluntária para evitar uma pausa involuntária. Eu falo isso aqui no livro. Outra coisa que é muito importante eu contar para vocês é uma frase que tá aqui, muito importante, e ela é republicada assim toda semana pelo pessoal que acessa o livro. Quando eu pergunto para vocês em que tempo você está, passado, presente ou futuro, a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, uma psiquiatra daquelas, autora de vários best-sellers, ela me traz aqui uma frase no livro em que diz assim: depressão é excesso de passado, estresse, excesso de presente, e ansiedade é excesso de futuro. Olha que interessante. Depressão é excesso de passado, estresse, excesso de presente e ansiedade, excesso de futuro. Então, para quem está me dizendo que está vivendo muito no passado, eu pergunto: em que momento vocês se perderam? O que aconteceu para esse passado ser mais importante do que você? O que aconteceu para esse passado ser mais importante do que você, que está aqui no Resiliência Humana? O que esse passado tem de importante para você que está aqui no Isabela Camargo Real? E assim eu pergunto do futuro. O que pode acontecer no futuro que faz você abrir mão de você agora? Pessoal aqui do Isabela Camargo Real, o que tem no futuro que é mais garantido do que o que você tem agora? São coisas para a gente pensar, tá? De novo, não existe certo, não existe errado, cada um tem sua experiência, seu repertório, mas eu tô aqui apenas para compartilhar com vocês a minha experiência. São anos de pesquisa para trazer aqui no livro, Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, 150 entrevistas de pessoas que marcam o nosso tempo, Cortella, Monjacó, Encarnal, médicos falando sobre o vício à internet, o maestro João Carlos Martins, Maurício de Souza, gente, é uma turma, fora a parte da música, né? Que aí tem Gilberto Gil, Fernanda Takai, Lenine, Oswaldo Montenegro,
uma turma maravilhosa, que todos me explicaram durante esses últimos 3 anos como vivem com tanta correria ou não, se o tempo está passando mais rápido para eles ou não. Mas vamos lá. Kevin está perguntando se a live ficará gravada? Sim. Vai ficar gravada aqui na minha página, Isabela Camargo Real, e no Resiliência Humana. A G. Sadenil, eu gostaria que você se retirasse, por gentileza, tá? Eu não jogo lixo no seu quintal, eu gostaria que você não jogasse no meu. Não quero aqui nenhum comentário depreciativo ou que não precisa estar aqui, tá? Então estou fazendo esse pedido com muito carinho. Se não gostar de falar sobre o tempo, se não quiser pensar na vida de vocês, não tem problema. Só não jogue lixo aqui, tá? Sem palavrões e sem palavras de quem não quer melhorar. Se quer ficar na vibe ruim, não tem problema. Mas não precisa compartilhar aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui, enquanto vocês estão pensando no que eu falei, né? Quem está vivendo no passado, presente ou futuro, observem o que a doutora Ana Beatriz falou. Depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é excesso de futuro. Daiane está dizendo que vive no presente, cada canto um encontro está dizendo que está sobrevivendo, e aí eu vou dizer com muito carinho para vocês. Se vocês precisam, se vocês querem viver uma vida que vale a pena ser vivida, o presente é o que vocês têm de mais importante. Por que será que hoje chama presente? Por que presente hoje se chama presente? Eu comecei a pensar nisso há algum tempo e eu até tinha feito uma hashtag. Algumas pessoas que me seguem há muito tempo já viram, presente, presente. Quando a gente faz aniversário, o que a gente ganha? Um presente. E aí tem presentes que a gente ganha e já usa na hora, tem presentes que você deixa na gaveta e esquece, tem presentes que você vai na loja e troca, porque por alguma razão, né, não deu certo, e tem presentes que a gente passa para frente. É horrível, mas eu sei que isso existe. Então, todos os dias, quando nós ganhamos esse diamante, ganhamos um presente. Será que a gente está usando esse presente com carinho? Será que a gente está guardando ele na gaveta? Será que a gente está indo na loja trocar? O que nós estamos fazendo com o nosso dia, com o nosso presente? Então, se eu estiver com muita ganância, se eu estiver com muita ambição para querer fazer muita coisa neste diamante, neste presente, ele terá uma carga de estresse muito superior à que eu vou poder aguentar. Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Por isso que o estresse é excesso de presente. Veja como nós temos que ter muita delicadeza para compreender a pequena diferença entre viver o agora, viver o ontem ou viver o amanhã. Viver o agora, viver o presente não significa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Olha que lindo isso. Viver o presente não significa, Natália, Moretti, Raila, que eu preciso fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Se algo me chateou no passado e eu me perdi neste passado, eu preciso me reencontrar. Nessa live, em um livro, em um momento com a natureza, mas eu preciso me reencontrar. Se eu me perdi, eu preciso me reencontrar. Inclusive, vejam que interessante, quando as pessoas dizem, eu entrei em depressão. Então, se eu entrei em depressão, eu posso sair da depressão. Fizemos essa semana passada uma live sobre o tempo do luto, no dia de finados, e foi muito emocionante, com muito respeito. Eu conversei com vocês sobre o tempo do luto. E como viver este luto é importante, aceitar este luto é importante para que você realmente
tenha do passado os aprendizados e não uma prisão. E eu só posso dizer isso para vocês, gente, porque eu resisti muito a um luto. Não foi da perda de uma pessoa, mas foi da perda de um emprego. Todo luto é a perda de um vínculo. O luto é o evento mais desorganizador da vida. Mas você tem vários tipos de luto, e eu vou falar isso porque eu estou vendo muitas pessoas dizendo que estão em depressão por conta da perda, né, de pai, mãe. E tem outra coisa. Ai, se eu pudesse responder aqui cada comentário. Mas vamos lá. O luto existe para perda de emprego, infertilidade, a demissão, né, eu comentei, a perda, as mães, né, a síndrome do ninho vazio, a perda de um membro. Então, tudo que você perde, tudo aquilo que você tinha vínculo e perde, uma amizade, tudo isso é um luto. E aí cada um vai variar com a sua intensidade. Mas eu demorei para aceitar que eu precisava viver esse luto. O que aconteceu? Ele ficou muito mais dolorido e me machucou muito mais. O que eu quero dizer com isso é que se vocês aceitarem os ciclos da vida, as coisas boas, se agradecerem mesmo em momentos que aparentemente são só ruins, ou apenas a perda, né, do pai ou da mãe, se vocês lembrarem das coisas boas, o passado vai se tornar um grande aprendizado e não uma prisão. Então, o que eu quero comentar aqui com vocês sobre em que tempo vocês estão, passado, presente e futuro, é para que vocês hoje, dia 8 de novembro, 7h27, pensem. O que aconteceu no passado que é mais importante do que vocês? E o que tem no futuro que é mais importante do que a saúde de vocês hoje? Então, vejam só. Kátia está dizendo que não havia pensado, né, sobre o luto da perda de algo. O luto tem um capítulo aqui em que uma psicóloga chamada Mariana Clark, ela comenta tudo que você perde que você tinha vínculo. E o luto é o fator mais desorganizador da vida, tá? Por mais que eu esteja repetindo, tá, gente, algumas falas, eu acho que isso é muito importante para que vocês realmente percebam em que tempo vocês estão vivendo e como nós podemos voltar. Se eu entro em depressão, eu saio em depressão. Saio da depressão. Se eu me perdi, eu vou me achar. Pode ser que demore, mas se eu tiver humildade e flexibilidade, lembra que eu falei sobre isso? Humildade e flexibilidade, a história muda, tá? Vamos lá. A Érica tá dizendo que foi ótima essa live do luto. Foi emocionante, né, Érica? Nossa, tá gravada, tá, gente? Tanto no Resiliência Humana, quanto na minha página, Isabela Camargo Real. E já já a gente pode repetir, né, para mais pessoas. As palavras são sementes e eu fico muito, muito feliz em poder compartilhar com vocês, tudo aquilo que eu vou aprendendo. Bom, aí agora eu tenho uma pergunta, 7h30, que vai levar aqui a nossa história para um outro caminho, até eu abrir uma caixinha, tá? Pronto. Olha quanta pergunta. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta e aí eu vou abrir a caixinha. Enquanto eu faço essa pergunta, vocês vão pensando, tá? Márcia entrou agora. Seja bem-vinda, Márcia. Meu nome é Isabela Camargo. Eu sou comunicadora, trabalho há 23 anos com rádio e TV e estou aqui no Resiliência Humana e no meu canal Isabela Camargo Real para compartilhar informações úteis para que você viva um tempo de qualidade. Tá tudo aqui no meu livro, Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. É best-seller, lancei faz 2 meses e tem 150 entrevistas de pessoas que admiramos, respeitamos e que nos inspiram. O prefácio é do Cortella, tem Karnal, tem Monja Cohen, tem uma parte da música linda em que eu entrevistei o Gilberto Gil, que emocionante que foi, Fernanda Takai, Lenine, Oswaldo Montenegro, para a gente também entender como o tempo da música nos transporta, não é? Para aqueles que estão vivendo muito no passado, eu tenho aqui uma sugestão.
coloquem a música de quem vocês ainda estão presos. Se tiver, sabe? Ah, o meu pai faleceu, Isabela. Qual era a música que ele gostava? Coloca essa música, fecha os olhos. Imagine ele na sua frente, toque as mãos. Foi uma parte do exercício da live sobre o luto. Coloque uma mão no seu coração e uma mão no coração do seu pai ou da sua mãe. E aí, sentindo a pulsação do coração de quem já partiu, relembre essa música. E relembre os momentos positivos. Eu garanto, se você fizer isso com muita humildade e consciência que isso realmente pode mudar a vida de vocês, essa prisão do passado pela perda de alguém fica um pouco diferente, tá? Tô só trazendo aqui algo que me veio à cabeça porque eu vi muitas pessoas falando sobre a perda do pai. Eu também já perdi meu pai há 23 anos e toda vez que eu ouço Frank Sinatra eu penso como ele gostava dessa música. Então, vamos lá. Vou fazer uma pergunta, tá, para vocês, e aí eu vou abrir aqui as caixinhas. Em que lugar estão passado e futuro? Em que lugar estão passado e futuro? Pensem. Enquanto vocês respondem, eu vou abrir aqui uma caixinha para ver o que eu vou poder ajudar. Pera lá. Aqui, olha que interessante, né? A Grazi disse: mudei de apartamento e não me sinto em casa na nova moradia. Pode ser um luto também? Sim, Grazi, porque você perdeu o vínculo com a sua casa antiga. E geralmente, quando a gente faz uma mudança, tendemos a só olhar para aquilo que estamos perdendo e não aquilo que podemos ganhar, o que estamos ganhando. É por isso, Grazi, na minha opinião, quando você muda de apartamento e você não se sente em casa, é porque você ainda está muito agarrada àquele ambiente. A mesma coisa aqui com os nossos pensamentos, não é, Elaine? Se nós mudamos de ideia, isso também é um luto, porque você tinha um vínculo, uma ideia, uma crença. E crença, gente, é um negócio que a gente precisa mudar imediatamente. Mas tudo isso vai exigir que o seu cérebro raciocine. Vai exigir que você escolha raciocinar. E para isso você tem que mergulhar. Não adianta só ficar no raso, tá? Outro dia, a Sandra Tescher, uma mulher incrível, ela é a rainha da felicidade, fala muito sobre felicidade aqui no Brasil, ela publicou uma frase que eu vou dizer para vocês. Está lá na minha página, tá? Isabela Camargo Real. Em um mundo de Maria vai com as outras, quem tem opinião é vilão. Por isso que o luto também pode vir a partir de uma ideia. Porque se você mudar de opinião, tá tudo certo. Não se sinta criminoso, não se sinta acuado, né? Nossa, o que vão pensar? Não sei, mas eu prefiro pensar em você, tá? Hélio tá perguntando como mergulhar, Hélio? Humildade e flexibilidade. Humildade pra gente entender que a vida que nós estamos vivendo, ela está precisando de uma revisão, ela está precisando de uma atualização de identidade. Rubinho está dizendo que foi um luto quando saiu de Itaquaquecetuba. Rubinho, total. Isso depende muito da idade, o que fez você sair da casa, né, da cidade, isso também. E aí, Djalma está dizendo aqui, Djalma querido, está sempre aqui nas lives, desapego. Também temos medo de desapegar, porque nos ensinam só a ganhar, a conquistar, a ter e não a excluir, e não a desapegar. E aí, gente, para mergulhar, para se incluir na agenda, você vai ter que excluir. Para você agarrar realmente quem você é hoje, você vai ter que abrir mão de muitas ideias, vai ter que viver muito luto. Só que não precisa ser um luto dolorido, não precisa ser um luto triste.
Faz sentido o que eu estou dizendo? O luto, ele pode ser muito transformador, porque só nos resta aceitar o que acontece. Eu estou assistindo uma série chamada Downton Abbey, ou Downton Abbey, e fala de uma grande transformação na Inglaterra do início do século passado. E eu vi que quando acontecem situações, eles focam na solução. Focou na solução. Não perguntam, nossa, mas por que você fez isso? Por que aconteceu aquilo? Não. Primeiro eles focam. E eu acho isso muito, muito interessante. A gente tende a ficar batendo muito pezinho, né? Por quê? Aí briga com a natureza, achando que o dia tem que ter mais horas. Briga com Deus, achando que não devia ter acontecido isso ou aquilo. Então a gente esquece de muitas coisas que são importantes. Por isso que lives como essa, encontros como esse são super interessantes. Imagina domingo, 7h36, quem não está por aí vendo um monte de bobagem, mas não, vocês estão querendo se aprofundar. Cauã Mendes, estou assistindo no Amazon Prime. Muito interessante, vale a pena assinar a Amazon que seja, né? Acho que é R$9 por mês. E a série é fantástica, vale a pena demais, porque aí você vai acompanhando também a evolução da mulherada, né, com seus direitos, a evolução da comunicação, enfim, é fantástica. Bom, aqui o Érico está dizendo, tá sol quer chuva, tá chuva quer sol, exatamente, Érico. E fora aquela outra história, né, se o tempo está passando muito rápido. E eu sempre digo, Érico, como está escrito no livro, que é assim, eu comecei a pesquisar esse livro em 2017 para trazer uma resposta. Será que o tempo está passando muito rápido ou a gente está passando mais rápido pelo tempo? E a gente é tão ganancioso, a gente é tão doido, que você quer dizer que você é mais esperto e importante que a natureza. Porque quando você diz que o dia deveria ter 28 horas, 30 horas, você está querendo dizer então que a natureza está errada? Não. Nós é que estamos querendo fazer mais coisa ao mesmo tempo, no mesmo dia. Esse conteúdo está aqui no livro, tá? Dá um tempo como encontrar limite em um mundo sem limites. Inclusive, o assunto também que eu deixei aqui para vocês. Antes da pergunta da Grazi, né? Sobre o luto, né? Da mudança de casa. Então, eu perguntei para vocês em qual lugar está passado e futuro. Isso, Moema Mendes, Amazon Prime, Downton Abbey, vale muito a pena, tá? Então vamos lá, repetindo. Em que lugar está o passado e o presente? Posso já responder? O que vocês acham? Jussara, do Japão, seja bem-vinda, querida. Seja muito bem-vinda. Quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Eu espero que esteja fazendo sentido para você. Olha, Tiago Vanderlei, no presente. Tiago, parabéns. Isa, em lugar nenhum. Isa, vamos lá. Regina Santos, presente. Brechó Chique da Carol, beijo sempre por aqui. No Isabela Camargo Real, gratidão pelo seu tempo e pela sua escolha. Olha só, Ana Paula, não sabemos. É o seguinte. Eu só consigo lembrar do passado agora. É verdade. Eu só consigo pensar no futuro agora. Ou seja, se eu estiver muito tempo lembrando, pensando, ruminando, insistindo em bater pezinho em coisas do passado, eu não estou vivendo o meu presente. Ah, Isabela, então agora tem a ver com aquilo que você falou do presente, se chama presente. Exatamente. E se eu usar muito o agora para só pensar no futuro, né? O que eu farei se, o que vai acontecer se eu não vivo o agora? E aí eu não tenho energia para o agora. Vou repetir. Eu só consigo lembrar do passado agora. E eu só consigo pensar no futuro agora. Relembrar e planejar agora. Verbos que só estão no agora. Eu só consigo relembrar agora, eu só consigo planejar, projetar agora. Inclusive no livro,
Santo Agostinho, que foi um grande pensador sobre o tempo, escreveu séculos atrás que o correto, olha só que interessante, gente, era nós chamarmos presente do passado e presente do futuro, porque eu só consigo pensar no passado, no presente, e eu só consigo pensar no futuro, também no presente. Portanto, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Nina Bilali, escreva o nome da série aqui, um abraço de Moçambique, abraço para você, Nina. Alguém escreve aqui para mim, por favor, no Isabela Camargo Real. A série chama Downton Abbey, que está no Amazon Prime, tá, Nina? Obrigada pelo seu tempo. Cristiane está dizendo, às vezes a gente fala, eu deveria ter feito, lá atrás não fiz. Pois é, Cristiane, mas aí que tá. Aos olhos de hoje, quanta coisa poderia ter sido diferente, não é? Nossa, mãe. Mas aos olhos de hoje. É por isso que quando a gente carrega muita culpa, a gente perde muita energia e muito tempo. Naquela época, você fez o melhor que você pôde. Atenção para todos que estão aqui se sentindo mal por alguma coisa que fizeram, que não gostaram, com deveriam ter feito uma outra coisa. Todos nós fizemos o melhor que nós pudemos ontem, anteontem, mês passado, no ano passado. Percebem a diferença? Hoje o aprendizado é outro, a maturidade é outra e o tempo é outro. Por isso que é tão importante a gente, se entrou em depressão, sair da depressão. Se está muito triste, vivendo muito no passado, parar para pensar agora e identificar em que lugar eu me perdi, onde eu me perdi. Isso serve para tudo. Pé na bunda, demissão, tá, gente? Eu vivi uma grande demissão. E graças a ela eu pude estudar, pesquisar e compartilhar com vocês informações que vão evitar estresse, ansiedade e síndrome de burnout. Eu vou falar mais sobre isso, pessoal que está aqui no Resiliência, lá na minha página, Isabela Camargo Real, às 8 horas. Acabo aqui no Resiliência e vou para minha página, Isabela Camargo Real, para a gente falar sobre a Mandala do Tempo, que é uma radiografia super importante para que você identifique que área você está investindo muito tempo e que área você está negligenciando. Porque geralmente, aqui na coluna do profissional vai lá em cima, né? Do convívio familiar vai lá em cima. E às vezes a do espiritual fica abaixo, o autocuidado fica abaixo, enfim. Não tem certo e não tem errado. Só que a gente tem que imaginar a nossa roda do tempo fluindo naturalmente, sem solavancos. Essa é a diferença de quem vive e quem sobrevive. Mas vou falar sobre isso lá às 8 horas na minha página, tá, gente? Isabela Camargo Real. E quem tá aqui na minha página, continue comigo, tá? Que hoje, nosso domingo, vai ser muito importante. Bom, então vamos lá. Só beber mais um golinho d'água. E vou abrir uma pergunta, tá? Vamos lá. Aqui. Síndrome de borderline, Nathalie, eu não sei o que é, eu não posso falar, tá? Que eu tenho muito pouco conhecimento. Síndrome de burnout, sim, que é o excesso de trabalho por longos períodos, que aí é um freio, tá, gente? Não é o fim. Burnout, violência institucional, sim. Ítala Maria, que tá na minha página. Sim. Mas vamos lá. Eu preciso fazer de novo, né, gente? Não consegue achar meu Instagram? Estúdio Isabela, com Z e 2 L's, Camargo Real. Acho que também tá aqui em cima, né, no tema da nossa live. Onde você vive? Passado, presente, futuro, em que tempo? Vou responder mais uma pergunta e aí nós vamos avançar, tá? Será que nós vamos dividir tela com alguém hoje à noite? Que tal? Estou no presente, Enzo, parabéns. Aqui. Lia, me sinto escravo da mente, paranoia, os pensamentos ruins, como posso resolver? Uma escolha, Lia. Uma escolha.
Ateliê da Lu. Qual é o meu Instagram? Isabela Camargo Real. Isabela com Z e 2 L's, Camargo Real. Muito obrigada, tá? Compartilho ali conhecimentos e ideias que vão contribuir muito para a vida de vocês. O Lier está fazendo uma pergunta, eu preferi abrir porque entendo que a resposta vai ajudar muita gente. Nós estamos escolhendo o tempo inteiro. Do bom dia ao boa noite, nós estamos escolhendo. A pasta de dente, quanto tempo nós vamos tomar banho, se você vai dormir mais, se você vai ficar nas redes sociais. E os pensamentos, eles ganham força conforme você dá atenção para eles. Tudo aquilo que a gente dedica tempo e atenção amplia. Tudo aquilo que a gente dedica tempo e atenção amplia. Então, se eu estou com pensamentos negativos, provavelmente vem de uma ansiedade patológica em que eu só penso no futuro de uma maneira negativa, em que só coisas ruins podem acontecer. Se eu substituo esses pensamentos, a ansiedade diminui. Ai, tá bom, Isabela, então como é que eu posso diminuir esses pensamentos? Se prevenindo. Buscando as informações que estão disponíveis para você. Vou dar um exemplo, tá? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Deixa eu ver um exemplo que pode ajudar bastante gente. Medo de uma prova, né? Tô vendo que tem uma turminha aqui jovem, então Jussara também tá dizendo, né? Sofre muito de ansiedade. Então é o seguinte: medo de uma prova, medo de uma entrevista de emprego. Ai, nossa senhora, nem consegui dormir, né? E se me perguntarem isso? E se falarem tal coisa? Bom, o que eu posso então fazer? Me prevenir. Fazendo a lição de casa. Isso no caso de uma entrevista de emprego. Dá um Google na empresa, identifica o cenário do mercado, né? Veja o caminho antes da sua casa até a empresa, veja quanto tempo demora, saia antes. São pequenas coisas que vão te deixar mais tranquilo. Todas as vezes que eu fui procurar emprego, eu sempre saía de casa 2 horas antes. Preferia chegar na porta e esperar lá, né, das emissoras que eu sempre fui, do que chegar esbaforido, correndo. Eu sei que parece muito bobo o exemplo que eu estou dando, mas ele é muito eficaz. Porque se a gente tomar nota, se a gente buscar as informações que podem nos deixar mais tranquilos, por que eu vou ficar sofrendo com uma ansiedade patológica que só me faz mal e me tira do presente? Numa prova é a mesma coisa. Nossa, será que eu vou? Será que eu não vou? Bom, você estudou? Você fez o melhor que você pôde? Então manda bala. O que eu tô querendo dizer não é blá 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 não, gente. É que nós escolhemos para que rumo nós vamos dar para os nossos pensamentos. Então, ansiedade, excesso de futuro. A ansiedade que tira do presente, ela é muito prejudicial para toda a saúde. Renato está dizendo, pare de reclamar e agradeça. Assim, enquanto você agradece, você não reclama, porque nós não conseguimos pensar e falar 2 coisas exatamente. São milésimos de segundo de diferença. Então, para quem está vivendo no passado, lembrem, onde foi que eu me perdi? Eu posso me achar? O que é mais valioso? Eu ficar preso no passado ou buscar alternativas para viver o meu presente, para viver e não sobreviver? Para quem está muito preocupado com o futuro, a energia da preocupação não muda nada, tá? Nada, nada, nada. Nossa, tô preocupado, Isabela, tal coisa, mas não vai mudar nada. Agora, a energia da ação, da prevenção, da precaução, essa muda. Tá certo? Então, pensem nisso. Minha mãe diz, Nani, que quanto mais reclamamos, mais as coisas andam para trás. Porque você precisa escolher. De novo, a gente escolhe do bom dia ao boa noite. Você vai escolher em que lugar você vai colocar a sua atenção e o seu tempo, porque vai ampliar, não é? Então, não tem outro caminho. O que eu digo é sobre escolhas e voltamos para o início. Autoconhecimento, para a gente evitar o autoengano.
conhecimento é diferente de autoconhecimento. E quem ainda resistir à ideia do autoconhecimento, tudo bem, no seu tempo. Mas pare para pensar que o nosso tempo é finito, dentro de um tempo que é infinito. Então, este movimento, olha, da respiração, o intervalo entre a inspiração e a expiração é o que eu chamo de tempo e é o que eu chamo de vida. O dia que nós inspirarmos e não expirarmos mais significa fim, significa morte. Isabela, eu não quero falar sobre morte. Não tem problema, mas você já sabe que temos um tempo finito dentro de um tempo infinito. Não querer aceitar isso é não querer aceitar os ciclos da natureza. Por isso que eu volto, humildade e flexibilidade. Amanda, autoconhecimento para evitar autoengano. A gente está se enganando muito, não é? A gente está se enganando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente ignora, aquilo que a gente joga debaixo do tapete. Hélio tá me perguntando, e a meditação? Hélio, deixa eu te contar uma coisa. Eu sou a mulher do passo para trás. Enquanto todo mundo vai falar para vocês, acelere, 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 eu vou dizer, pera. Sabe aquela placa que tem antes da linha do trem? Pare, olhe, escute. Então, pare, olhe e escute. Eu preciso desacelerar um pouquinho para continuar acelerando. Sobre o mindfulness e meditação, eu amo, mas teriam pessoas muito mais habilitadas para falar sobre isso. Então, qual é o passo para trás? Prestar atenção na respiração. Só observar o ar entrando e o ar saindo. Porque, repito, quando nós não fizermos mais esse movimento, significa morte. Simples assim. Então, se respirar é o que me faz vivo, e se eu acelero a minha respiração, eu acelero os meus pensamentos, e se eu acelero meus pensamentos, eu me torno mais reativo, o que eu preciso fazer? Passo para trás, prestar atenção na respiração. Isso, inclusive, tem tudo a ver com o que eu vou falar daqui a pouquinho, lá na minha página, Isabela Camargo Real, sobre a mandala do tempo. Porque às vezes a gente acha que o nosso problema está no convívio familiar, mas não, nós estamos precisando de tempo para o autocuidado, e precisamos do tempo livre. Então, entender a sua mandala do tempo é fundamental para você se conhecer, parar de se enganar, parar de ficar culpando os outros, não é? E a respiração, não estou falando de meditação, ela é fundamental. Sabe por que eu insisto nessa tecla, gente? Porque quando a gente fica vendo pessoas meditando, né, horas, e a gente não consegue, o que acontece? Frustração e culpa. Aí vem desvalorização. Não quero que ninguém sinta isso. Eu já senti demais, ninguém merece, é horrível. Perda de tempo, mas somos humanos, não é? Então eu tô aqui para dizer o seguinte, antes de se culparem por não conseguir meditar e não conseguir fazer esse mindfulness que todo mundo fala, tô falando para você fazer uma coisa que você vai conseguir. Eu vou falar às 8 horas, né, sobre os 30 segundos de férias. Gisele tá louca para ver a mandala do tempo. Já imprimiu a sua, Gisele? Vai lá então na bio, produtividadesustentável.com.br/mandala para você já imprimir, tá? Para quem está aqui no resiliênciahumana.com.br também, entra lá na minha bio, Isabela Camargo Real, lá em cima você já imprime a sua mandala pra gente pintar juntos, tá? Nós vamos fazer junto essa mandala, que é a nossa roda, que é o nosso dia a dia. Se você está investindo muito tempo numa área e menos na outra, essa roda, ela não gira, ela trava. E é aí que a gente adoece. Isabela, não tinha pensado nisso. Pronto, por isso que eu tô aqui, tá bom? Então, eu já quero agradecer o tempo de vocês, a confiança de vocês e fazer uma pergunta. Foi boa essa escolha?
Vocês que escolheram estar aqui e em mais nenhum outro canal de informação. Fez sentido o que eu falei? Algo ficou na mente de vocês? Se sim, dá um print na tela, eu posso estar de careta, não tem problema. Escreva para mim o que foi mais importante dessa live. Publique, me marque, que eu também republico, porque as palavras são sementes. E uma coisa, olha, que a Pri Menezes publica, a família da Pri Menezes vai observar, e assim a gente vai ampliando a nossa comunicação, né, Fernanda? A gente vai ampliando os nossos conhecimentos. O livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, está à venda no resilienciahumana.com.br. É um livro que vai chegar na casa de vocês com dedicatória. Para quê, Isabela? Por que eu preciso encontrar limite em um mundo sem limites? Porque se a gente não colocar o nosso limite, vão querer colocar limite. Só que aí são totalmente diferentes. Só você sabe o que você pode colocar na sua agenda, só você sabe como a sua saúde vai aguentar mais um compromisso, mais trabalho. Então, não é porque nós temos toda a internet disponível que nós ficaremos em acessos ilimitados, percebe? Então, a gente precisa reconhecer os nossos limites e entender se você está vivendo ou sobrevivendo, tá bom? Eu vou deixar então aqui mais uma vez, para quem está vivendo no passado, pensem em que lugar vocês se perderam e como vocês podem voltar. Você pode voltar e não esperar que alguém te traga de volta. O seu presente é muito mais importante do que o passado. Se você estiver preso em alguém no passado, significa que essa pessoa, essa situação, ou esse emprego, como foi meu caso, por muito tempo que eu resisti à ideia, muito mais importante do que eu, e não é. Porque você está respirando, você está vivendo. Você está respirando, está vivendo. Se está respirando e acha que está sobrevivendo, então está respirando pouco. Se está respirando pouco é porque está correndo muito. Isabela, agora que eu me liguei. Que bom. Então, conte sempre comigo, pessoal que está aqui no resilienciahumana.com.br. Eu vou lá para minha live agora, para a gente falar sobre a mandala do tempo. E nesta semana estarei todos os dias ao meio-dia almoçando com vocês para a gente nutrir as nossas ideias, tá bom? Quem quer entender mais sobre a mandala do tempo, segue lá pro meu Insta, Isabela Camargo Real. Boa noite para vocês, boa noite de domingo. Quem não estiver comigo, então, hoje ou nos próximos dias, boa semana para vocês. Que vocês tenham tempo livre para colocar mais vida no tempo de vocês. Tchau, tchau. O pessoal que está aqui na minha página, Isabela Camargo Real, uma estrela no céu para cada um de vocês. Eu vou beber uma água e já volto, tá bom? Quem ainda não imprimiu a mandala do tempo, entra aqui na bio do Instagram, já imprime, tá? Daqui 3, 4 minutinhos eu volto. Essa mandala aqui, ó, mandala do tempo, tá? Nós vamos falar sobre ela. Como a gente pode fazer o nosso tempo o nosso amigo e não o nosso inimigo, tá bom? Então eu volto já.